A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Bom dia, queridos. Você aqui em casa, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te guardando no meu coração. Para mim é sempre um privilégio poder compartilhar a palavra com vocês. Também muita responsabilidade no temor do Senhor, porque sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então nós precisamos entender que não é por nós mesmos, mas por graça e misericórdia de Deus nos traz aqui para ministrar a palavra dele aos corações. E já pedimos que Deus trabalhe os corações, até porque a mensagem que eu estou com o meu coração é uma mensagem que trata diretamente com as nossas questões pessoais. Vamos falar sobre os sofrimentos, tem como tema lidando com os sofrimentos. E o sofrimento é algo que é difícil para todos nós. Eu acho que o ser humano, nenhum de nós está preparado para lidar com o sofrimento. O sofrimento é algo que causa muitos transtornos, mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa estrutura. E cada um de nós precisamos se prender ou abraçar algo para poder encarar certas dificuldades que nós enfrentamos. E não é fácil, não é fácil. E eu quero tratar desse assunto de um modo bíblico, porque nós pregamos a palavra de Deus, nós pregamos a Bíblia. E a nossa cura, o nosso fortalecimento, a nossa restauração, ela deve vir dos preceitos bíblicos, porque senão nós não estaríamos nem aqui. Se nós tivéssemos procurar um psicólogo, um psiquiatra, alguém para autoajuda, nós não estaríamos aqui. Então nós fazemos isso segundo o que as Escrituras nos ensinam. E para que você não fique entristecido com algumas coisas que eu vou falar aqui, a ideia não é essa. A ideia é fortalecer, é renovar, é trazer esperança no seu coração para você poder enfrentar as dificuldades, enfrentar o sofrimento, seja ele qual for. E sei que nos últimos tempos tem muita gente sofrendo, eu mesmo estou sofrendo. Tive uma perda, e me perdoe você que está em casa, que não compartilha desse sofrimento comigo, mas eu perdi um animal que eu amava muito. Isso me trouxe muito pesado no meu coração. Talvez para você que não tenha, não goste, ou não tenha esse entendimento, mas poxa, está achando que sofreu por causa de um animal? Não, um animal que eu amava, algo que
eu tinha no meu coração. E ela partiu e eu fiquei muito triste. Me trouxe muito sofrimento. Então, esse é um dos. Mas você pode ser outro. Pode ser um relacionamento. Pode ser seu filho, seu cônjuge, pode ser seu trabalho, pode ser uma série de coisas que estão te trazendo sofrimento. Nessa manhã eu quero, de alguma forma, que o Espírito Santo me ilumine, como já me iluminou, mas que me dê sabedoria para poder transmitir isso a vocês, de maneira que vocês sejam fortalecidos, que vocês tenham resiliência para poder administrar essa questão que não é fácil. E não tem idade. Às vezes a gente olha para as crianças e diz, poxa, por que essa criança está assim tão agitada? Ela está sofrendo com alguma coisa que talvez ela não saiba expressar, não saiba como dizer, então ela mostra de alguma maneira, com alguma atitude, e nós precisamos estar atentos a isso, para poder cooperar, para poder ajudar. Então nesta manhã eu quero falar sobre isso, lidando com o sofrimento. Por favor, fique de pé, gentileza, em obediência à palavra de Deus. Fique tranquilo, você vai estar aí com seu bebezinho conforto, tranquilo. Mas você pode ficar de pé, gentileza, em obediência à palavra de Deus. Abre aí Hebreus 11. Vamos falar sobre alguns personagens, o texto trata a respeito disso, os heróis da fé. Para que você possa entender que nós não somos os únicos que sofremos. O sofrimento faz parte da vida, do cotidiano do ser humano. E quando nós olhamos para Deus, nós percebemos que os nossos irmãos também sofreram, e muito. E nós precisamos olhar para isso, não para dizer assim, poxa, mas o que eu tenho com isso? Não, é para que nós tomemos posse das questões que a Bíblia nos relata, para que nós não fiquemos, será que o problema é comigo? Será que estou errado com Deus? Será que estou em pecado? Será que estou... Não! Para que nós não possamos entender. Hebreus 11, a partir do versículo 36, vou ler até o 38. Todos acharam? Hebreus 11, do versículo 36 ao 38, que diz: outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Eu vou esperar a irmã abrir para poder nós irmos juntos. Hebreus 11, versículos 36 a 38. Pode acompanhar aqui no telão, mas obrigado, irmão Ricardo, mas eu tenho a seguinte orientação. Você precisa conhecer sua Bíblia. Amém? Importante você. A gente às vezes, nós sabemos de uma igreja que tinha um telão e tudo era projetado no telão, mas as pessoas acabam ficando assim, desprezando um pouquinho. Então é importante você conhecer sua Bíblia. Amém? Vamos ler juntos? Versículo 36 diz: outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Preste atenção, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, passaram por necessidade, foram afligidos e maltratados. E veja bem que diz no versículo 38, o mundo não era digno deles. Andaram errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos âmbitos da terra. Pai querido, Deus em nome de Jesus, nós temos graça pelo nome do Senhor. E te pedimos, ao Santo Espírito de Deus, que o Senhor venha falar de uma maneira especial, Deus, nos nossos corações. Ó Deus, trazer luz ao nosso entendimento para nós podermos, Deus, enfrentar. Enfrentar seja qual for o sofrimento que nós possamos estar passando ou estarmos vivendo ou vivenciando nesse tempo, Deus. Renova-nos, Senhor. Dá-nos a sabedoria e a resiliência necessária, Deus. Aleluia, Deus. Para vencer, Senhor. Para vencer, Deus. E com isso, glorificar e exaltar o teu santo nome. É a oração que nós fazemos e te agradecemos em nome de Jesus.
Que todos digam amém e podemos assentar a Deus. Como já disse, lidar com o sofrimento não é algo simples. Cada um de nós vai enfrentar o sofrimento de uma maneira, mas nós precisamos entender que neste mundo passaremos por aflições. Nesse mundo enfrentaremos aflições. Foram as palavras do Senhor Jesus. Então veja que o próprio Cristo, o Criador e sustentador de toda a vida, Ele traz uma palavra para que nós sejamos confortados, que nós tenhamos aflições. Diferentemente de muitas correntes religiosas que dizem que quando você tem um encontro com o real e verdadeiro Senhor de toda a terra, você não vai mais sofrer. O seu sofrimento vai acabar. E existe inclusive um jogo que diz: pare de sofrer. Veja bem, queridos, isso é ilusório, isso é fantasioso, isso não é verdade, porque o Senhor, o Criador dos céus e da terra, disse que nós passaríamos por aflições. Nós não temos como viver neste mundo e não sofrer. É claro que você precisa entender que muitos dos sofrimentos que nós passamos são provocados por nós mesmos. E isso nós podemos mudar. A maneira como você se comporta, a maneira como você vive, isso vai e pode mudar. Porque você precisa entender e compreender como você vive. Hoje, vindo para cá, eu não costumo fazer esse percurso, mas eu fiz um percurso diferente hoje. Eu, em vez de ir aqui por cima, vim por trás. E chegando ali, na lateral da garagem do Rafael, 2 jovens estavam se desentendendo. E ele ia agredir ela. Aliás, já estava agredindo ela. 2 jovens. Eu buzinei, parei e perguntei: o que está acontecendo aí? Está tudo bem? Aí o rapaz me olhou. Eu disse: estou aqui para ajudar. Eu não disse que estava ali para recriminar, eu disse: estou aqui para ajudar. Está tudo bem? Não, está tudo bem. Está tudo bem, sim. Eu não sei qual o sofrimento dos dois, mas com certeza eles estavam sofrendo alguma coisa. E aquela maneira não é a maneira correta de resolver o sofrimento. Que com certeza eu não sei o que aconteceu depois, que eu não fiquei para ver. Então nós precisamos tomar cuidado com a maneira como nós agimos. A palavra da Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz na sua carta, que nós não devemos sofrer por certas questões. Interessante que ele diz que nós não devemos sofrer. E também diz que vale a pena sofrer. Então, biblicamente falando, como eu disse para vocês, vamos tratar a respeito dessa questão, biblicamente, o apóstolo diz que nós não devemos sofrer como assassino, que nós não devemos sofrer como ladrão ou malfeitor, e também que nós não devemos sofrer como alguém que se mete na vida dos outros. Então veja que existem sofrimentos que são provocados por nós mesmos, e isso sim nós podemos evitar, nós podemos deixar de lado, mas infelizmente são poucas pessoas
poucas pessoas que buscam o caminho alternativo. Muitas vezes nós nos envolvemos em situações e veja bem, e sabemos que vai trazer sofrimento para a gente, mas ainda assim a gente permite que aconteça. O próprio apóstolo Pedro também diz: pelo que se nós tivermos que sofrer, e soframos por essa causa. E qual é a causa, pastor? Se nós tivermos que sofrer, soframos como cristão. Não se envergonhe, pelo contrário, glorifica a Deus por causa disso. Ou seja, o sofrimento que nós tivermos que passar, seja pela causa de Cristo. Agora, você precisa decidir. Você precisa decidir. A Bíblia não te impõe nada. Ela te orienta. Ela te direciona. Ela te dá o norte para você caminhar. Mas você decide. E com essa pequena introdução aqui, eu quero falar de alguns personagens que enfrentaram sofrimentos, que enfrentaram dificuldades, como nós vemos aqui no Hebreus 11. Eu quero falar de três personagens, mais especificamente, e dois deles são apóstolos. Um deles é o apóstolo Filipe, apóstolo de Cristo. A história secular diz que Filipe foi morto porque ele estava numa bagunça, ele estava num show e ali aconteceu um tiroteio. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O apóstolo Filipe foi morto porque ele simplesmente pregou a palavra de Deus à esposa de um propósito. Ele a converteu pela palavra. É o que diz a história secular. E por isso, ele foi crucificado ou torturado até a morte, em algum lugar da Ásia Menor. Esta é a causa pela qual nós devemos sofrer. Ele foi morto porque ele pregou a palavra. Porque ele alcançou uma vida para o reino. Você está disposto? Você está disposto a morrer pela causa de Cristo? Esse é o sofrimento que glorifica o nome do Senhor. Esse é o sofrimento que glorifica o nome do nosso Deus. O outro personagem é o apóstolo Pedro. Pedro, ele é um homem reverente, audacioso, corajoso, mentiroso, covarde também. Apóstolo de Cristo. Aquele homem, após a conversão dele, ele também sofreu uma perseguição. Nero, imperador romano, um dos piores perseguidores da época, ele resolveu fazer graça com Pedro. Por quê? Porque Pedro pregava. Pedro alcançava vidas. Pedro seguia Cristo. E a história conta que ele teria que ser crucificado. A sentença dele teria que ser crucificado. E ele pede para que eu crucifique de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado como o Senhor dele. Estou falando desses dois personagens para que você entenda que o sofrimento faz parte. Agora, qual tipo de sofrimento você quer sofrer? Outro personagem é o grande
grande apóstolo Paulo. Paulo sofreu por nós. Paulo sofreu por nós. Você conhece um pouco da história de Paulo, que eu creio? No seu chamado em Atos 9, versículo 16, o próprio Cristo diz: pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. O próprio Cristo disse para quem? Disse para Ananias, profeta, disse para cura, restaura Paulo, porque eu mesmo vou mostrar a ele o quanto vale a pena sofrer pelo meu nome. Paulo foi um homem que projetou o Evangelho a muitas nações, mas também sofreu muito. Seus escárnios está registrado em 2 Coríntios 11. Eu quero ler com você os versos 21 a 28, 2 Coríntios 11, segunda carta aos Coríntios 11, versos 21 a 28 diz: para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso, mas naquilo que os outros têm ousadia, eu vou falar como se fosse louco, também a tenho. Paulo está defendendo o seu apostolado. Paulo está defendendo a sua apostologia diante dos falsos judeus. Mas ele vai relatar o sofrimento que ele estava passando, que ele passou. O versículo 22 diz: são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. Sou da descendência de Abraão? Eu também. Sou ministro de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmam que sou ainda mais. E ele começa a relatar o seu sofrimento. Em trabalhos, muitos dias. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. O que está falando? Bom, aquele que Jesus chamou e disse: vou lhe mostrar o quanto deve sofrer pelo mundo. Continuando, o versículo 24 diz: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, ou seja, 39. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Versículo 26 diz: em viagem, muitas vezes. Em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigo de patrícios, em perigo de gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Nós também vivemos esse contexto. E aqui cabe uma pena. Veja com quem você abre o seu coração. Veja com quem você está abrindo o seu coração. Versículo 27 diz: trabalho, fadiga e vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. E veja bem, de tudo isso, com todo esse sofrimento, ele diz algo que chama a nossa atenção. O versículo 28 diz: além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Este sofrimento que glorifica, este sofrimento que nós, se tivermos que passar, glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Mas nós queremos? Não queremos. Nós reclamamos. Nós ouvimos muitas frases tipo: pastor, eu estou numa prova, Satanás está. Ele sempre estará.
Mas quem é maior? A palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ainda falando de Paulo, suas perseguições. Paulo, depois de fazer algo tremendo, ele simplesmente é apedrejado e dado como morto. Por quê? Porque ele estava pregando a palavra de Deus. Nós não temos esse problema no nosso país, ou pelo menos ainda não temos. Não sabemos até quando essa tranquilidade de pregar, porque já está acontecendo algumas perseguições. Mas naquela época não era tão simples. Paulo, em Listra, havia curado um homem paralítico de nascimento. E por isso ele foi apedrejado. O versículo 19 do capítulo 14 de Atos diz: entretanto chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões a apedrejar Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando como morto. Por quê? Porque ele orou e alguém que era aleijado de nascimento foi restaurado. Não foi porque ele se envolveu numa briga, numa confusão, numa discussão, num desentendimento, não. Foi simplesmente porque ele estava fazendo a obra de Deus. Nós que estamos na casa do Senhor, nosso Deus, às vezes com muito medo. Claro que eu não estou aqui cobrando nada de ninguém. Eu sei, cada um tem a sua dificuldade, na verdade. Cada um tem a sua dificuldade. E cada um tem que administrar a sua dificuldade. Muitas vezes nós fazemos por mole. Nós criamos nós mesmos criamos dificuldade para nos chamar a casa do Senhor. Aqui na casa do Senhor, neste lugar, você é alimentado, você é fortalecido, você é renovado, para você poder enfrentar lá fora as dificuldades. Porque às vezes em casa você não tem um momento de comunhão com Deus, você não tem tempo para abrir a palavra de Deus e se alimentar da palavra. Você fica o tempo todo no telefone, o tempo todo na televisão, fazendo menções aqui, mas você não tem tempo para Deus. Como você vai se alimentar se você não tem tempo para Deus? E também não quer estar na casa de Deus. Está muito quente aqui. Mas nós não vamos morrer por causa do calor. Não vamos morrer. Deus vai nos dar o refrigério para nós estarmos e suportarmos o calor. O sofrimento bíblico é para que nós sejamos fortalecidos. Falei dos apóstolos de Cristo, falei de Paulo. E o que falar de Jesus? O que falar do nosso próprio Deus? O que falar? Ele foi escarnecido. Ele foi maltratado, humilhado, perseguido, rejeitado, cuspido, tratado como o pior dos malfeitores. Comparado a Deus, o maior dos demônios. Tudo isso sofreu por mim e por você. Nada fez para merecer esse tratamento. Mas ainda assim deixou palavras de conforto para todos nós. Jesus sempre se preocupou com o nosso amigo, porque Ele conhecia as nossas fragilidades, Ele conhecia as nossas limitações.
Ele sabia que nós precisávamos ter palavras de conforto e consolo para enfrentar os sofrimentos. Ele sabia que os seus apóstolos iam enfrentar muitas lutas e eles precisavam ser fortalecidos. Da mesma forma que nós estamos aqui hoje, você está me ouvindo em casa, precisamos tomar posse do que a palavra de Deus nos ensina. Às vezes você lê um texto bíblico, muitas pessoas costumam abrir o Salmo 91 e começam a recitar o Salmo, mas não toma posse. É claro que existem promessas, que nós vamos tomar posse, mas não vamos entender. Quando a palavra diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, à tua esquerda, você não será atingido, e você está na rua só com a frente, como é que você entende isso? Como é que você digere essa situação? Mas quando a palavra diz, Senhor, queridos, porque nossos olhos estão aqui, na terra. Os nossos olhos não postos aqui, então nós olhamos só para o físico. Mas Deus não deixou de estar com você. Ele está com você. O salmista estava falando do cuidado de Deus. De uma maneira figurativa, poética. E nós precisamos compreender isso. Mas muitas vezes nós queremos uma posse de algo que traz conforto no nosso coração. Mas não queremos uma posse daquilo que exorta a nossa obediência e negação do nosso próprio eu. O nosso Cristo, Ele deixou palavras de conforto, de consolo. Ele disse em João 15:20: lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. E nós não somos melhores nem maiores que o nosso Cristo. Nós vamos ter dificuldade sim, mas sabendo que Ele está conosco todos os dias, porque Ele disse, Ele prometeu: estarei com vocês todos os dias. E por que Ele está comigo e com você? Nós podemos vencer as dificuldades. Você não está sozinho, você não está abandonado. Ele está com você, e porque Ele está comigo e com você, nós podemos enfrentar qualquer coisa. É importante, queridos, para nós caminhamos aí no final, é importante que nós olhemos para os exemplos bíblicos, que nós olhemos para as pessoas que apelelaram, sofreram tanto, não sofreram com um ladrão, um malfeitor, um assassino, sofreram por causa de Cristo. Sofreu pelo Evangelho de Cristo. E isso nos fortalece. Porque nós entendemos quando o sofrimento vem, lógico que salvamentos são causados por nossa desobediência, por nossa teimosia. Mas aquilo que às vezes acontece, nós nem sabemos o que está acontecendo. Esse vai glorificar o nome do nosso Deus. Porque ele foi provocado por você. Você conhece muito bem a história de Jó, não tem mais tempo para poder falar um pouquinho para você. Você conhece bem a história de Jó? É o próprio Deus que está testemunho de Jó. E Jó foi cometido com um problema que ele nem sabia o que estava acontecendo.
e olhar para a palavra de Deus, para os testemunhos, para os exemplos. O cristão, muitas vezes, como é importante você estar presente, você está ouvindo em casa. Como é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Porque muitos cristãos, no momento da adversidade, no momento da dificuldade, ele usa a palavra de Deus como um conto de fadas. E a palavra de Deus não é um conto de fadas. Ela é real, ela é verdadeira, ela é pura. Mas muitos de nós, cristãos, vivem um conto de fadas. Eu não quero isso para mim, não. Se é para sofrer, eu vou ficar sofrendo. Só que o sofrimento é passageiro. Nós temos uma eternidade para viver com Cristo. Nós temos uma eternidade para viver. E precisamos decidir isso aqui em vida. Precisamos testar nossa fé através dos estudos. Para que não pensemos que estamos livres dos outros. Nós não estamos livres dos outros. Não estamos. A questão é como você vai administrar essas questões. Como é que você vai administrar o sofrimento? Você vai se revoltar? Você vai falar que Deus nos ama, que Deus nos quer, que Deus te abandonou, que Deus não quer saber de você? A caminhada pode ser dura. E muitas vezes é. E para algumas pessoas até é mais difícil que para outras, é verdade. Às vezes a gente não entende isso. A gente não entende. Às vezes a gente pensa assim, poxa, caramba, será que o negócio é comigo? O que será? Aí alguns usam logo um jogo assim, mas se está difícil, a bênção vai ser grande. É esse jogo às vezes? Mas nem sempre é assim não. Às vezes eu nem penso nisso não. Às vezes até o mesmo sofrendo. Porque Deus sabe. Deus sabe. Deus deixou seu povo no deserto 40 anos para quê? Trabalhar seu coração. Deus está te preparando. Está te renovando. Está te experimentando. Está querendo que você tome uma postura. Como eu disse na quarta-feira para as crianças lá em cima, o que você veio fazer aqui? Entende? O que você está fazendo aqui? A caminhada pode ser dura, pode ser muito difícil, é verdade. Mas precisamos seguir. Precisamos ir em frente. Imagine, pastor, desculpa, cara, hoje. Preciso continuar. Imagine, essas pessoas lá em Petrópolis, como refazer, como reconstruir, como seguir em frente. Se você não tiver um Deus, se você não tiver um Deus verdadeiro, Deus vivo, Criador e sustentador de toda a vida, como você vai se levantar? Nós ouvimos muitos testemunhos. Algumas pessoas dizendo, deixa isso acontecer, você vai dar nos dar o escape, vai dar nos dar a direção. E é Deus que nos dá a mesma direção. É Deus que nos dá a direção para continuar. Ele vai trabalhar o seu emocional, Ele vai renovar suas forças. Você acha que eu estou aqui pregando, eu estou descansado, dormi bem, não fiz nada, eu não estou nada. Você deve ter trabalhado muito, deve ter se cansado muito, deve ter tido suas dificuldades, mas é Deus que nos renova.
Ele nos sustenta, Ele nos dá vigor. E se Ele faz isso, eu só preciso agradecer. Lidar com o sofrimento não é fácil. Não. Tomar uma postura e fazer a diferença não é fácil. Dizer não para o seu próprio erro não é fácil. Às vezes a gente quer resolver as questões no nosso braço. No nosso braço. E não é no nosso braço. É no braço do Senhor. Na direção dele. Porque a promessa bíblica é: estarei com vocês todos os dias. E diz mais: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Nós precisamos ser fiel até a morte. Porque aí sim, nós estaremos para sempre com o nosso Deus. E tudo isso que nós passamos aqui ficou para trás. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Tudo agora é alegria. Mas você tem que passar por isso. Você tem que chegar ao final. Você tem que chegar ao fim. A minha oração por você é que Deus te ajude e ajude a mim também a colocar os meus olhos nele, a colocar os meus olhos nele, não é colocar os meus olhos no irmão ou uma irmã que eu acho que é uma mulher ou um homem de Deus. A gente faz julgamento, né? Às vezes a gente olha para essas pessoas e diz: poxa, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Você convive com ela, você convive com ele. Às vezes fala de tudo errado. Você coloca nossos olhos em Deus. Ele sim é fiel, é verdadeiro, é puro, é santo. E além do mais, Ele cuida de mim e cuida de você. Que Deus nos abençoe a todos. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Se você puder pedir pé, em nome de Jesus. Quero também despedir de você. Quero convidar você para logo mais às 18 horas. Não se esqueça, é às 18 horas, nosso culto de celebração. Estaremos mais uma vez louvando o nome do Senhor. Põe só no seu coração, Pai querido, Deus bendito, Deus de graça, Deus de poder. Pai santo e bendito em nome de Jesus. A tua palavra, Deus querido, nos ensinou nesta manhã, que nós devemos depositar nossa confiança em Ti, Senhor. Que nós devemos colocar nossos olhos em Ti, Senhor. Olhando para a história dos nossos irmãos no passado, Deus, que sofreram, que foram mortos, cerrados, cortados ao meio, mas que eles resistiram até o fim, resistiram até a morte e ganharam a coroa da vida, Senhor. E nós também queremos, Deus, nós queremos perseverar até o fim, nós queremos completar a nossa carreira e guardar a fé, Senhor. Pai, em nome de Jesus, seu coração chegou aqui nesta manhã, Deus. Ó Pai, sofrendo com tantas coisas, ó Deus, que só ela e o Senhor sabe. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra tenha sido um renovo, Senhor, que tenha sido um bálsamo, Senhor, para que essas vidas possam, de fato, continuar a sua caminhada, crendo que o Senhor estará sempre com ela. Pai, em nome de Jesus, abençoa também essa vida que possa estar em casa agora, queridos, chorando, sofrendo pelas dificuldades, pelos problemas que está vivendo, Deus.
Pai, em nome de Jesus, Tu és o único que de fato, Senhor, pode abençoar, pode fortalecer, pode renovar. Oh Deus, pode de fato, Senhor, fazer aquilo que é necessário para que esse coração não seja tomado pela incredulidade e que venha abandonar o Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do Teu nome, Jesus, nós oramos, Deus, te pedindo, Pai, abençoa cada coração, renova a fé, a confiança, a esperança em Ti, ó Deus. Pai, Deus nos conceda uma tarde, um almoço em família, uma tarde na Tua presença, direcionada e conduzida pelo Teu Santo Espírito, Deus. Que o amor de Deus, Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces comunhões e consolações do Espírito Santo estejam com todos nós hoje para todo sempre, e que o povo que amou diga amém, e dê uma ligação de palmas ao Senhor Deus. Então, Pai, que o Senhor vai nos